Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de linguagem SQL. Na aula de hoje a gente vai aprender a criar uma procedure. Agora a gente não vai operar dados no nosso banco de dados, a gente vai fazer uma procedure aqui para exemplificar para vocês que a gente pode usar procedure em diversas ocasiões. A gente vai fazer uma espécie de calculadora aqui, utilizando a linguagem SQL, uma calculadora bem simples, que ela faz aí ou a soma ou a subtração de valores, dependendo dos parâmetros que a gente passar. Então, esse aqui que a gente está fazendo é um mini programa que faz um cálculo para a gente. Então, como que a gente define esse mini programa? Vamos lá, vamos acompanhar. Então, o que a gente faz? A gente cria procedure, SP, calculadora, e repare o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem três parâmetros. Tem o parâmetro opção, que é inteiro, o parâmetro número 1, que é um decimal, e o número 2, que também é um decimal. O que a gente vai falar? A regra do nosso programa é a seguinte: se a opção que a pessoa digitar aqui for 1, se a opção for 1, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adição. A gente vai pegar aqui e vai fazer um número 1 mais o número 2, ok? Isso se a pessoa digitar 1 como parâmetro da nossa procedure. Se a pessoa digitar com parâmetro da nossa procedure o número 2, que é o que a gente tem aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma subtração, ok? A gente vai fazer, a gente vai fazer uma subtração. Caso a pessoa digite um número diferente de 1 ou 2 que a gente tem aqui, a gente vai devolver uma mensagem para a pessoa falando que não foi possível realizar o cálculo, ok? Para isso, pessoal, a gente vai utilizar uma estrutura condicional que é muito comum em linguagem de programação. Onde está essa estrutura condicional? Está aqui, ó, no if. É o if, o else if, que existe em algumas linguagens, e o else. O que a gente está perguntando aqui? Ó? Se a opção, ou seja, se a opção for igual a 1, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse set aqui, pessoal, ó, ele alimenta uma variável. Qual é a variável que a gente vai alimentar? A variável resultado que a gente criou aqui em cima. A gente criou uma variável aqui e definiu 0 para ela. A gente inicializou uma variável. Esse processo de definir um valor 0 para uma variável, ou qualquer valor, a gente está inicializando uma variável. O que a gente faz aqui? Se a pessoa digitou 1 no parâmetro, a nossa variável resultado, que é essa que está aqui, ó, ela vai receber o que? Ela vai receber a adição do número 1 mais o número 2. E aqui, ó, eu estou executando um select para retornar que o resultado, aqui ó, a palavra que eu estou digitando para falar que esse é o resultado, recebe o que? A nossa variável resultado, que nesse momento aqui ela está armazenando o valor dessa soma, ok? Então vamos lá, acompanhe o raciocínio. Aí depois, depois do C aqui, ó, se não for 1, eu preciso checar se foi 2. Então eu utilizo o else if. Então a tradução livre é se não, se a opção for igual a 2, ou seja, se o que a pessoa digitou foi 2, o que eu vou fazer? A mesma variável resultado, que aqui a gente definiu como 0, recebe o que? A subtração desses números. E aqui eu faço a mesma coisa, ok? Caso nenhuma dessas opções forem verdadeiras, eu venho aqui e caio aqui no else, que significa então, ou seja, se essas opções aqui forem negativas, ou seja, se não for 1 e não for 2, ele vai vir para cá, para o else, ele vai executar esse comando aqui. Eu falei, olha, a gente definiu que se não for nenhum dos dois, eu vou retornar uma mensagem para o usuário falando, olha, não foi possível realizar o cálculo, ok? Então, de novo,
Vamos parar aqui, vamos fechar tudo aqui. De novo, ó. Se o que a pessoa digitou foi 1, o que ele vai executar? Essa parte do código aqui. Se o que a pessoa digitou foi 2, ele vai executar essa parte do código aqui. Okay? Se o que a pessoa digitou foi 3, ele vai executar 3 ou outro valor, ele vai executar essa parte do código aqui. Então, uma desses pedaços aqui é o que ele vai executar, dependendo do que a gente passar aqui, ó. O valor que a gente passar aqui. Vamos entender na prática isso daí? Então, a gente tem aqui a execução da nossa calculadora. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual que é os parâmetros, a ordem dos parâmetros aqui? Primeiro vem a opção, que é 1 ou 2, ou qualquer outra, né? O número 1 e o número 2. Então, eu vou falar aqui, ó, eu quero fazer uma adição. Então, eu vou colocar 10 aqui mais 3. Quando eu executo esse código aqui, o que ele vai mostrar pra gente? Olha, o resultado é 13. Se eu colocar 2 aqui, ó, que é a subtração, o que ele tem que falar pra gente? Que o resultado é 7. Ok? Acertou, o resultado é 7. Se eu colocar 3 aqui, o que ele tem que responder pra gente? Ele tem que cair aqui, ó, porque não é nem 1, nem 2, ok? Então ele tem que vir aqui. Quando a gente executa, o que ele vai mostrar pra gente? Olha lá, não foi possível realizar o cálculo. Ele retornou essa mensagem que a gente tem aqui. Se eu colocar 10 aqui, ó, ele vai retornar a mesma coisa pra gente. Olha lá, não foi possível realizar o cálculo. Ok, pessoal? Então esse foi um exemplo. Seria legal, pessoal, pegar, olhar ou pegar o script, digitar esses comandos aí para ver se consegue entender e abstrair esse conteúdo que a gente acabou de passar. Para quem não tem familiaridade com linguagem de programação, talvez vai ter um pouco de dificuldade nessa questão aqui da estrutura condicional, ok? Mas tudo que a gente pratica, a gente aprende. Então, se for preciso, repita essa aula, os passo a passos, escute a aula mais devagar, mas o importante é tentar fazer e tente completar, pessoal. A gente tem aqui com o número 1 e o número 2, ou seja, adição e subtração, tente fazer multiplicação e divisão. É um exercício legal aí pra gente fazer. Ok, pessoal? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.